Graça e paz, igreja, bom dia. Estamos aqui para mais uma escola dominical e estou muito feliz de estar podendo estarmos aqui nesse dia falando sobre um tema que eu acho muito importante na vida da igreja, né? Que é sobre uma igreja que concilia, né? Uma igreja que concilia. O que quer dizer isso, Leandro? Né? Conciliar tem a ver com conseguir acordo entre as pessoas, né? Não é somente, não é a gente pensar igual. A palavra não quer dizer isso, né? Todos nós temos pensamentos diferentes, mas às vezes esse pensamento diferente às vezes traz divisão na igreja, porque não estamos focados nas mesmas coisas e nos mesmos interesses que são os interesses do Senhor para com a sua igreja, né? Então nosso pensamento e as nossas ideias temos que procurar sempre uma conciliação que agrade ao Senhor e venha fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que é para a gente fazer, que é pregar o Evangelho, é ser uma igreja missionária, uma igreja local que cuida dos seus, né, que evangeliza, que cuida bem das novas pessoas que têm chegado, que o Senhor tem colocado. Então, o nosso pensamento, né, e a nossa ideia é sempre chegar num acordo que leve a esse bem maior, né? Porque estamos falando aqui com concílio, que é uma igreja que concilia, né? Uma igreja que busca o acordo entre as pessoas. Amém? Então, o nosso texto bíblico hoje vai estar lá em Atos 15, do 1 ao 29. Né? Hoje era o irmão Denilson que era para estar aqui, mas ele pediu que eu para mim poder estar gravando esse vídeo e estar dando esse estudo no dia de hoje. Eu estou muito feliz. Obrigado, viu, irmão Denilson? Que Jesus possa abençoar a vida do Senhor. Então, irmãos, vamos ler lá Atos 15, do 1 e 29. Uma igreja que concilia. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinaram aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo os costumes de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre todos para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhecesse os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e a eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça o que tenho a dizer. Simão acabou de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam com a palavra dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que os restantes
humanidade busca o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus, mas escrevendo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, o que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que era líder entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto, sabendo que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbando vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês como nossos amados, com nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhe dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem o Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, de carnes de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Amém. Essa é a palavra de Deus. Senhor Deus e querido amado Jesus, que o Senhor venha nos ensinar nessa manhã, Jesus, nessa manhã no qual os irmãos estão ouvindo a Tua mensagem, os Teus ensinamentos, que o Senhor venha trazer sobre a vida da igreja, Jesus, uma unidade, Jesus, né? Que possamos ser irmãos e liderança, Senhor, que venham buscar, Senhor Deus, o concílio na igreja, buscarmos nos entender, buscarmos, Senhor Deus, buscarmos a unidade a todo momento, Jesus. Pois nós te pedimos que o Senhor venha nos capacitar e nos ensinar, porque precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nós te agradecemos desde já. Amém. Irmãos, então a palavra tem nos ensinado o quê? Né? A gente viu que houve uma polêmica, né? Que alguns irmãos naquele tempo começaram a pregar um evangelho que não falava de Jesus, né? Que o foco não era Jesus, mas sim a circuncisão. Então eles diziam que esse evangelho ele tinha, né, que esse evangelho que eles tinham ouvido nesse tempo, ele ainda continuava mediante a lei ainda, a lei de Moisés, que as pessoas que se convertissem, elas deviam circuncisar, né, e elas deviam seguir a lei de Moisés. Então houve esse questionamento e Paulo e Barnabé, né, eles não aceitaram isso, porque na visão deles, agora era a graça e através de Jesus Cristo. É o que nós acreditamos até no dia de hoje, né? Que é mediante a graça, não mais a lei. Romanos ensina isso para nós, né? Mas aí a igreja, o ponto é essencial, não de que nós queremos, a igreja quer chegar, né? Sobre esse estudo. Onde queremos chegar? Foi ver a sabedoria inteligente que os irmãos daquele tempo tiveram, de poder sentar todos os irmãos. Qual a lição que a gente tira disso, Leandro? É a gente poder sentar como irmãos e a gente poder, como igreja, conciliar umas questões que há muitas vezes é difícil, né, para a vida da igreja. Tem alguns textos bíblicos, tem algumas coisas que nós não sabemos, nós não temos totalmente a verdade, né, da Bíblia. A gente conhece tudo, não tem como conhecer tudo, irmãos. A Bíblia, cada vez que eu leio, sempre tem uma informação nova. Então não vai ter como nós sabermos tudo. E se há alguma questão em relação à Bíblia, ou até mesmo à igreja, né, a nossa igreja, qual a gente está falando da Igreja Metodista de Garapava, nossa igreja local, se há alguma coisa que a gente tem uma visão diferente, ou a gente tem alguma dúvida, ou a gente está aborrecido com alguma coisa, qual que é o melhor para a igreja fazer? Qual é o exemplo
que esses irmãos, Pedro, Paulo, Barnabé, Silas, esses irmãos têm nos ensinado? É nada mais e nada menos, irmãos, que poder sentar e dialogar com harmonia, buscando sempre a paz com todos. É isso que o texto tem nos ensinado, que eles mandaram os irmãos até lá, enviaram cartas, né? Eles pararam Paulo, Barnabé e até mesmo Pedro, né? Contou sobre a experiência que ele tivera com os gentios, a experiência, como que o Senhor agiu, né? Se a gente for estudar a história de Pedro, foi na casa daquele homem lá que agora me fugiu até o nome do homem que ele foi, né? Ele passou na casa de um homem gentil, chegou lá, o Senhor batizou aquele povo, né? E o povo na casa de Cornélio, e aquele povo recebeu o Espírito Santo, e ele ficou sem saber o que estava acontecendo, mas logo ele entendeu, porque o Senhor falou com ele, que agora o Senhor não fazia mais acepção de pessoas, não é porque eles eram judeus ou gentios que agora eram um diferenciado com o outro, não, para o Senhor agora todo mundo somos iguais, desde que aceitamos a Cristo, né? Desde que buscamos entender quem Cristo é, o Senhor que nos salvou, é Ele que morreu numa cruz, é Ele que nos dá a vida eterna. Então era isso que eles estavam falando, né? Sobre as experiências que eles passaram, eles por ser judeus, né? Todo mundo a gente vai fazer um estudo aqui, vai saber que todos eles eram judeus, né? Mas como é que eu me desvencilho daquilo que era a lei judaica naquele tempo, né? Que já não era mais a lei judaica, né? Portanto que haviam os cristãos, mas não foi eles mesmos que nomearam como cristão, mas foi o próprio povo que nomearam eles como cristão. Então havia uma religião diferente, que era o cristianismo naquele tempo agora. E aí o povo queria fazer o povo voltar de novo às velhas práticas, à lei de Moisés. E aí, mediante a conversa, eles tiveram sabedoria e discernimento para chegar em um acordo. E olhando para a nossa igreja hoje, o que tem faltado para nós, né? Pensa você aí, o que tem faltado para a gente conseguir chegar num concílio da igreja, né? Nos entendemos, né? O que é concílio, Leandro? Concílio tem a ver com conseguir o acordo entre as pessoas. A gente, não é que eu vou pensar igual, ninguém pensa igual a ninguém. Até um texto bíblico, às vezes a gente interpreta de uma forma diferente de outra, mas quando a gente sente, a gente começa a ver a visão do outro, a gente começa a ouvir o outro, a gente pode chegar no concílio, fala, realmente tem razão o texto, que quer dizer isso mesmo, né? Isso é bom para a vida da igreja, né? A gente poder debater alguns assuntos e a gente poder chegar num acordo, né? Sem trazer mágoas, sem trazer peso, sem trazer falta de unidade. É isso que eles têm nos ensinado, né? E a gente vai ver todo o texto que eles chegaram a um acordo. Todos chegaram ao mesmo acordo, né? De dizer que não, agora é pela graça, agora é pelo Senhor, não é mais pela lei, né? E eles até falam lá no finalzinho, né? Que se vocês se abstêm das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, de carne de animais sufocadas e da imoralidade sexual, se evitar essas coisas, farão bem. Eles falam que se eles fazerem tudo isso, farão bem. E aí no finalzinho ele fala passar bem. Mas irmãos, tem muitos assuntos, até a palavra que tem nos ensinado, eu fui ler um pouco aqui sobre o que o estudo tem feito. Foi um estudo muito bem montado, e eu até gostei, né? E algumas coisas que eu marquei aqui. Uma igreja conciliar se reúne periodicamente para dialogar sobre a sua vida e missão. Não devemos esquecer qual é a nossa missão, né? E diversas questões doutrinárias, missionárias e estratégicas surgem constantemente, né? Tem um monte de dúvida, às vezes a gente tem um monte de dúvida, né? E se a gente se reunir para tirar essas dúvidas, querendo buscar um acordo e uma unidade, isso vai ser bom para nós, né? Pense, se a gente puder olhar para o irmão, e mesmo que a gente pense algo diferente, mas a gente chega no consentimento
para a vida da igreja vai ser muito bom, né? Olhando pelo mundo espiritual, que é o qual a gente temos que buscar, porque somos seres espirituais, a gente tem que buscar sempre uma estratégia de estarmos bem, de conciliarmos como igreja, né? De buscarmos unidade. E aí a palavra aqui, o texto vem nos ensinar sobre até a forma de divulgação de notícias. Eu vejo que é uma forma que, às vezes, a falta de unidade, a falta de concílio, em vez da gente colocar algum tema para ser debatido na vida da igreja, às vezes a gente fica com conversinha, ou aqui o texto, o livro está aqui, acho que todos devem ter o livro, você pode ler o que o livro está nos ensinando, que às vezes a gente coloca uma questão tão simples de se resolver, a gente coloca em xeque para pessoas que não tem nada a ver com a igreja. A gente vai lá, coloca em redes sociais alguma coisa, é o texto que tem falado aqui para nós, é o livro que tem falado. Às vezes a gente se expõe o nosso pensamento em redes sociais, em vez da gente chegar como cristão, como homens de Deus, como mulheres de Deus, e tentar resolver de uma forma pacífica e buscando sempre o concílio, que é o que a palavra tem nos ensinado. E aí, né, para a gente terminar sobre a conclusão, né? Conciliar sempre é preciso, irmãos, né? E é tarefa urgente na vida da igreja. Precisamos urgentemente conciliarmos uns com os outros, né? Se há alguma questão pendente, algumas coisas que você tem dúvida, né? A igreja está aberta para ouvir, para a gente debater algumas questões, para a gente dialogar e sempre buscando a harmonia e a paz na vida da igreja, né? Porque quem gosta de desordem, irmãos, é Satanás, não é o Senhor, não. O Senhor gosta de harmonia. Assim como o Senhor deu sabedoria para os apóstolos naquele tempo, o Senhor tem dado sabedoria para nós hoje, para a gente chegar num acordo comum, né? É um acordo que busca sempre a nossa missão como igreja, né? Há alguns outros assuntos que às vezes nem é assunto da igreja, né? Se não é assunto da igreja, não tem por que a gente discutir, não tem por que a gente falar, né? Mas se for relacionado à igreja, ao bem-estar da igreja, ao bem-estar do povo de Deus, dos irmãos da igreja metodista, vamos buscar sentar e a gente capacitar também, buscar orientação e podemos dialogar, né? E há diversas questões e controvérsias surgirão no nosso meio, né? Sempre vai ter discussões e controvérsias no meio, porque somos humanos. E o humano, para chegar no relacionamento e no mesmo pensamento, é muito difícil. Mas a gente vai aprendendo dia após dia. Esse é o melhor, é a gente aprender dia após dia, né? O Senhor tem me ensinado isso, né? A gente sempre poder dialogar, a gente sempre poder nos colocarmos no lugar do outro, né? Para a gente debater alguma questão, né? A gente tem se colocado no lugar do outro, para a gente tentar conciliar e acertar algumas questões, né? Às vezes nós não colocamos no lugar do outro, né? Às vezes a nossa verdade ela tem que impor sobre qualquer pessoa, sobre qualquer assunto. Às vezes a nossa verdade é a nossa verdade, a gente não abre mão disso. Mas, e está falando sobre o autoritarismo, é a decisão monocrática, que às vezes, né, a gente acha que pode ser a solução. Autoritarismo, né? Nem sempre vai ser assim, irmãos. A gente querer colocar nossa autoridade, né, acima de todas as coisas, né? Não é assim não, né? As soluções mais rápidas, né? Sempre que a gente coloca alguma questão, a gente não quer ouvir o outro, às vezes a gente quer simplesmente que o outro fale logo para a gente colocar a nossa ideia que já está formada na nossa mente. Talvez a gente já tenha uma opinião formada e o outro está falando, tentando explicar e a gente não está dando ouvido, porque a gente só quer que ele pare de falar para a gente poder se expressar, né, a nossa verdade, né? Mas com a ajuda de Deus, irmãos, eu creio que a gente vence isso. A gente sempre vence, né? A gente passa, às vezes, tantas tribulações, tantos problemas, a gente sempre está lá. O Senhor nos colocou na igreja, o Senhor colocou nesse lugar, que é a igreja metodista. E quanto tempo? Né? 113 anos de igreja, 113 anos de história. E a gente poder ver
porque há pessoas que estão ali quanto tempo, né? Aí permanece firme na presença do Senhor. E outras não conseguem sair da igreja, simplesmente abandonam. Mas uns não, permanecem firme no Senhor, mesmo que venha problemas grandes, mas eles sempre conseguem permanecer. Por que isso? Porque a nossa fé, irmãos, não é pelo momento que estamos vivendo ou por aquilo que estamos passando, mas a nossa fé é no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo manda a gente congregar e a gente conciliar e nos ensina através da sua palavra como fazer isso, né? Então busque isso, busque esse entendimento, busque essa sabedoria do alto, que o Senhor possa nos ensinar, né? E a gente possa sempre estar unido como igreja, né? Buscando a unidade, porque os conflitos vão vir, vai vir muitos problemas, mas se a gente tiver a mente e o coração para a gente conciliar e a gente aprender junto, a gente tira de letra qualquer problema que chegar dentro da igreja, né? Então, irmãos, olhando para o texto que lemos, né? Atos 15, do 1 ao 29, qual lição você tirou disso tudo, né? Leia o texto com calma, é um texto grande, mas leia com calma e tente buscar, né, a direção do Espírito Santo, e que ele te mostre como eles agiram naquele tempo, com uma decisão, né, e com um assunto tão delicado para aquele tempo, mas eles conseguiram chegar a um acordo, né, sem briga, sem falta de unidade, mas conciliando como igreja, e cada um pôde contar aquelas experiências que passaram com o Senhor, e eles entenderam que o Senhor estava com eles. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Eu gostaria de orar com os irmãos e gostaria de dizer que estou muito feliz hoje, nesse dia de hoje, né? Meu aniversário foi dia 18 e eu agradeço aos irmãos pelo parabéns que os irmãos me deram, né? Estou muito feliz na igreja metodista hoje, né? E poder ver sobre unidade, ver sobre essa palavra que aprendemos hoje e ver o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Jesus possa abençoar a vida de vocês. E estamos aí, irmãos. Estamos aí. E não vamos desistir, não. Vamos manter firme, buscando sempre o bem comum. Buscando sempre crescer em graça e em misericórdia. Porque o Senhor nos chamou para isso. Para sermos uma igreja missionária. Uma igreja que ama vidas e uma igreja que busca o Senhor. Amém? Jesus possa abençoar o seu dia. Fique com Deus e até mais. Aleluia.